Histórias que Balzac escreveu e que narra, o título do livro é Eugênia Grandet, mas você já deve ter reparado nessa altura que é difícil distinguir quem seja a personagem central da história entre Eugênia Grandet e Félix Grandet. Tá? No fundo é como se seria totalmente legítimo, poderíamos também defender a tese de que a principal personagem da história é o pai Grandet, né? o Félix Grandet, porque embora a Eugênia vai ter mais importância aqui para frente, há uma nítida repartição entre esses dois como se eles fossem duas entidades incontrastivas, como se esses dois aí estivessem sendo comparados entre si. Portanto, é fácil de chamar esse livro de Félix Grandet também, não teria menor dificuldade. No entanto, o autor chamou de Eugênia Grandet, talvez por alguma boa razão comercial, porque, como eu disse para vocês, o Balzac é um escritor para mulheres, é um escritor que via como principal público as mulheres. Até porque, naquela época, seguramente as mulheres eram melhores leitoras de romances do que os homens. Havia mais mulheres no romance do que homens, garantidamente. Muito difícil que não fosse assim. Não é? Os homens talvez não se interessassem tanto por esse gênero chamado romance como as mulheres se interessavam. Quando nós paramos aqui a nossa narrativa, nós tínhamos deixado lá o nosso personagem recém-chegado, chamado Carlos Grandet no nosso texto. Esse Carlos Grandet é um dandy parisiense, um sujeito que chega com uma bagagem inacreditável para impressionar os interioranos, né? Basicamente é isso, né? Ele quer impressionar os interioranos. E faz mais por isso do que faria em Paris, ou seja, ele exagera enormemente a sua própria bagagem para fazer um exibicionismo em Paris, em Saumur, que de modo geral não faria em Paris. Ele, na verdade, conta em vir para a casa do tio que ele julga que seja riquíssimo, e ele encontra um tio sobríssimo, um tio completamente sem ostentação nenhuma, que mora numa casa modesta e que está o tempo todo dizendo para o sobrinho que ele não tem dinheiro nenhum, que as coisas estão muito difíceis, que a coisa é complicadíssima ali. E esse menino, então, está decepcionadíssimo com o pai, com o tio e, portanto, com o pai, que mandou fazer alguma coisa que não sabe o que é lá. É óbvio que ele não tem a menor ideia que o pai dele já não existe mais e que ele foi ali para ser atendido por um parente, o único parente que tem o pai dele, que é o irmão, porque o pai dele já se suicidou em Paris e está prestes a ir para a falência. Essa é a ideia central aqui. Foi aí que nós paramos, não é isso? Apesar, como o Carlos Grandet impressiona todos os presentes na sua chegada, daqui para frente quem vai ficar mais impressionado é o Carlos Grandet do que propriamente os presentes com o que acontece aí em seguida. Tá certo? Vamos lá? Muito bem, filha, por favor. O sentimento de Félix Grandet foi desprezo por esse sobrinho Janot sem centavo e, para o horror de Eugênia, trata o rapaz sem sentimentalismo, contando-lhe rispidamente sobre a falência e morte do pai. O modesto Eugênia está apaixonada pelo crime, que lhe parece muito além das suas possibilidades. Não sou bastante bela para ele. Tal era o pensamento de Eugênia, pensamento humilde e fértil em sofrimentos. A criminosa não estava sendo justa para consigo mesma. Mas a modéstia, ou melhor, o temor, é uma das primeiras virtudes do amor. Eugênia pertencia a esse tipo de moça de constituição robusta, comuns à pequena burguesia, e cuja beleza parece vulgar. Mas se ela se assemelhava a Vênus de Milo, suas formas eram enobrecidas por essa suavidade do sentimento cristão que purifica a mulher e lhe confere uma distinção desconhecida dos escultores antigos. Tinha uma cabeça enorme, a fronte masculina, mas delicada, do Júpiter de Fídias, e olhos cinzentos aos quais sua vida casta, ali transparecendo inteira, imprimindo uma luz resplandecente. Os traços do seu rosto redondo, outrora fresco e rosa, estavam acentuados por sinais de varíola bastante clemente para não deixar marcas nítidas, mas que havia destruído a veludas bactérias, mesmo assim tão doce, tão fina ainda, que o puro beijo de sua mãe nele desenhava passageiramente uma marca vermelha. O nariz, um pouco forte demais,
harmonizava-se, entretanto, com a boca de um vermelho do mundo, cujos lábios radiados eram cheios de amor e de bondade. É um tipo de vermelho, tá? Óxido de alguma coisa. Esse vermelho é um tipo de vermelho. O pescoço tinha um contorno perfeito. O busto cheio, cuidadosamente coberto, atraiu o olhar e fazia sonhar. Faltava-lhe, sem dúvida, um pouco de graça no vestuário. Mas, para os conhecedores, a falta de flexibilidade do busto devia ser um encanto. Eugênia, grande e robusta, não tinha, pois, nada de bonito que agrada às massas. Era, porém, bela, dessa beleza tão fácil de reconhecer e da qual se apaixonam unicamente os artistas. O pintor que figurasse aqui na terra um modelo com a celeste pureza de Maria, que pede uma presa feminina, esses olhos intensamente altivos que Rafael adivinhara, dessas linhas virgens muitas vezes devidas aos azares da concepção, mas que somente uma vida cristã e pudica pode conservar ou proporcionar, esse pintor, ávido de tão raro modelo, teria encontrado logo no olhar de Eugênia a nobreza inata que se primara. Teria visto, sob uma fronte calma, muito temor, e nos seus olhos, na forma das pálpebras, algo de divino. Seus traços, os contornos da cabeça, que a expressão do prazer jamais havia alterado ou fatigado, assemelhavam-se à linha do horizonte tão docemente traçada ao longe pelos lábios tranquilos. Aquela fisionomia calma, corada, iluminada de um clarão como uma bela flor recém-desmanchada, repousava alto, comunicava um encanto de consciência que ali se refletia e atraía o olhar. Eugênia estava ainda na margem da vida onde florescem as ilusões infantis, onde se colhem margaridas com delícias mais tarde desconhecidas. Assim, disse ela, virando-se no espelho, sem saber ainda se isso era amor. Sou muito feia. Ele não prestará companhia. E a admiração do sucesso dos Balzac. É verdade, o Anatole está dizendo, o Balzac escreve e consegue que todas as leituras identifiquem-se com as personagens boas femininas que ele cria. Essa personagem Eugênia, por exemplo, é uma personagem boníssima, extraordinária, e ele faz então uma caixa de ressonância na leitora, que é quem, afinal de contas, ele gostaria de chamar mais a maior parte da atenção. De fato, sem prestar atenção em Eugênia, Carlos Grandet chora noite e dia a morte de seu pai. O velho avariante nem assim segue nas suas rigorosas regras de economia, como demonstra esse diálogo com a nunca. Senhor, disse ela na segunda viagem do patrão, que tinha fechado o formário, será que não vai fazer cocido uma ou duas vezes por semana por causa do seu sobrinho, né? Sim. Então preciso ir ao açougue. Nada disso, fará as coisas guiadas. Os agregados atirarão em tal número que não terás uma folga. Vou dizer ao cornoyer para matar alguns corpos. É sabe da melhor cozinha do mundo. É verdade que eles comem os mortos? És idiota, Namor. Eles, como todo mundo, comem o que encontram. Acaso nós também não pedimos mortos? Que são as heranças? Então, né, aí vocês vê mais uma demonstração de extraordinária ideia de economia que tem o senhor Grandet. Tá? Muito bem. As mulheres escondidas tentam melhorar a vida do rapaz, mas quando Félix Grandet descobre qualquer extravagância, explode em contrariedade. Que é isso? Falou para si mesmo. Uma vela. Onde foram buscar velas de stearina? Essas perdidas arrancariam as fases da casa para cozinhar ovos para esse rapaz. É assim, vela de stearina é um negócio banal, hoje em dia toda vela de stearina. Aqui tinha a companhia stearina, que é onde fica o bosque do Papa, ali onde tem o bosque do Papa, tinha uma fábrica de velas, uma companhia stearina paranaense. Stearina é um tipo de produto químico que você faz velas, que é melhor do que a vela de sebo, essa vela mais grosseira. Uma vela de stearina é uma porcaria, mesmo naquela época não era grande coisa, só que o velho tinha proibido de comprar velas caras, só podia ser aquelas velas baratinhas. E a hora que ele viu uma vela que foi comprada, aliás, secretamente pelas mulheres, para ter um pouco mais de luz no quarto do rapaz, ficou furioso. Esse pessoal é capaz de cozinhar as tábuas do assoalho para vendê-la, né, para cozinhar ovos para esse rapaz. Ouvidas as palavras, a mãe e a filha entraram nos quartos e se meteram na cama com rapidez de camundongos assustados que se escondem em suas tocas. Senhora Grandet, tens algum tesouro? Disse o velho entrando no quarto da mulher. Estou rezando, meu amigo. Espera, respondeu a pobre mãe com a voz alterada. Que o diabo leve teu bom Deus, replicou Grandet, resmungando. Os avariantes não acreditam numa vida futura. O presente é tudo para eles. Essa inflexão lança uma luz horrível sobre a época atual em que, mais que em qualquer outro tempo, o dinheiro domina as leis, a política e os costumes.
instituições, livros, homens e doutrinas. Tudo se inspira para solapar a crença numa vida futura, sobre a qual o edifício social se apoia há 1800 anos. Atualmente, a sepultura é uma transição pouco temida. O futuro que nos esperava além do Requiem foi transportado para o presente. Todo mundo sabe o que é um Requiem? Requiem é uma missa fúnebre. E alguns Requiems são musicados, né? Há muitos Requiems. O mais famoso Requiem que há é o Requiem de Mozart, depois está o Requiem de Verdi, depois há o Requiem de Brahms. Quase todo grande compositor clássico fez algum Requiem. A Requiem é uma missa fúnebre, todos eles têm a mesma letra, digamos assim, as mesmas palavras. É uma missa que se faz por ocasião da morte de alguém. Isso aqui é... Pois não? De Beethoven tem? Ah, não sabia. Eu não prefiro o Requiem, eu prefiro a sinfonia. Não sabia que Beethoven também tinha feito. Nossa. Chegar, pensar e nefar o paraíso terrestre do luxo das verdosas alegrias, especificar o coração e macerar o corpo em busca de bens passageiros, como o pior que suportava os martírios em busca dos bens eternos, eis o pensamento geral. Perfaz et per nefas. Então, perfaz et nefas significa em latim de um jeito ou de outro, de qualquer maneira. Perfaz, em modo geral de discípulo, perfaz et per nefas, que aqui está incluído um pouquinho, significa de um jeito ou de outro, de qualquer maneira. Isso é que significa essa expressão. Pensamento que, aliás, está escrito em toda parte, até nas leis que perguntam ao legislador, que paga, em vez de indagar, que pensa. Quando essa doutrina tiver passado da burguesia ao povo, o que será do país? Aos poucos, Carlos vai recuperando o controle emocional de seguir o plano de ir às Índias tentar fortuna, convencido de que seu tio é um homem pobre. O velho, atendendo ao pedido da carta de seu irmão, concorda meio a contragosto em pagar a viagem do sobrinho até Nantes e, após conversa com os Pichot e os de Grattan, declara publicamente que iria resgatar da falência o nome de seu irmão, encarregando da execução do plano do arqueiro de Cansan. A conversa, levada por Grandet com Chico de Poix, depositado por guerreiros judeus, revela muito do modo como o aparente fazer negócio. Ele fala assim, ele gagueja quando ele não quer que o adversário fique cansado com ele. Você pode cansar o outro negociador, ele gagueja, finge que não ouve. Tem uma porção de técnicas de desgaste do oponente quando está negociando com alguém. Ele é um homem de comércio, ele passa o tempo todo vendendo vinho, comprando coisas, vendendo coisas, e ele está sempre tendo sucesso. E como é que ele aprendeu isso tudo? Ele aprendeu isso tudo no episódio que nós vamos ver aqui agora. Aqui talvez convenha narrar a história da gagueira e da surdez de Grandet. Ninguém em Monju tinha melhor ouvido nem podia pronunciar mais nitidamente o francês ingerido da região que o Asturminha teve. Certa vez, apesar de sua grande astúcia, foi logrado por um israelita. Durante a discussão, ele, sob o pretexto de ouvir melhor, punha a mão em coxa atrás da orelha e titubeava procurando as palavras. Grandet, movido por seus sentimentos de humanidade, julgou-se obrigado a sugerir ao esperto judeu as palavras que esse pareceu procurar, concluir os raciocínios do dito judeu, falar como o judeu devia falar, enfim, ser, durante a palestra, o judeu em vez de Grandet. Ao terminar essa singular batalha, Tanoeiro havia fechado o único negócio que teve a lamentar durante toda a sua vida comercial. E, porém, pecuniariamente falando, saiu perdendo, ganhou moralmente uma boa lição, e mais tarde foi colher os frutos. E terminou por alcançar o judeu que lhe havia ensinado a arte de patentar o adversário comercial de modo a fazer exprimir seu pensamento, obrigando, assim constantemente, a deixar o próprio pensamento de lado. Ora, nenhum negócio exigia, como de que tratava agora, a gagueira e circulóquios nos quais Grandet envolvia suas ideias. Em primeiro lugar, não queria endossar a responsabilidade de suas ideias. E depois, não queria endossar a responsabilidade de suas ideias. E depois, queria ficar senhor de sua palavra e deixar dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Na verdade, esse plano de Grandet era obter a simpatia dos credores, enchendo-os de esperanças e inibindo-os de pedir a falência da casa Grandet do país. Uma vez que Grattan concentrasse os títulos em mãos dos credores, pagaria o que pudesse com a liquidação dos próprios ativos de Guilherme Grandet. Quanto ao saldo, Grandet esperava vencer os credores pelo cansaço, enquanto faturava o mérito moral do resgate, sem gastar muitos tons seu próprio dinheiro. Só entender isso, qual é o plano do Grandet, falou assim, bom, meu irmão está devendo lá na praça, sei lá quanto, 3, 4 milhões de francos.
Como é que ele vai tentar fazer? Ele vai mandar o Degrassin, que é o banqueiro lá do lugar, o Degrassin vai chamar todo mundo e falar assim, pessoal, vocês ainda não pediram a falência porque o problema é ser falido, entenderam? A desgraça, para o nome da família, é que a Casa Grande de Paris vai à falência. E isso desgraça a vida comercial de toda a família, todo mundo irá sofrer com isso, todos os grandes serão mais ou menos, aí estarão marcados por essa falência. Então o que ele imaginou fazer? O Degrassin falou assim, pessoal, ninguém aqui vai pedir a falência, e vocês me dão aqui os títulos que estão com vocês, tá? Eu vou reunir aqui, eu sou advogado, sendo advogado de vocês também, e aí nós vamos vendendo e pagando vocês, e aquilo que não der para pagar, o primo Grandet lá de Saumur pagará. E, de fato, foi feito assim, os credores, achando que não iam receber nada, toparam aquele negócio, o advogado saiu vendendo os ativos que haviam sobrado. O assunto não era judicial ainda, porque, afinal, ninguém havia pedido falência. O assunto era privado, portanto, era uma assembleia de credores privada. Aí o Degrassin foi pagando todo mundo com o quê? Com o dinheiro da liquidação das propriedades do próprio falido, né? O falido aqui de Prestes falendo, né? Aquele que poderia ir falir, digamos assim. Quando chegou no final no último tostão que havia, ele tinha pago 47% do valor. E com os 53%, quem devia agora bancar era o próprio Félix Grandet. Mas o Félix Grandet, em nenhum minuto jamais na sua vida, pensou em fazer isso. Por que ele ia fazer isso? O que ele queria dizer? Ele queria daí pedir para o Degrassin deixar os credores mais ou menos em banho-maria, na esperança de que um dia ele fosse pagar. Enquanto isso, ele se imaginava que os credores fossem mais ou menos perdendo a dívida de vista, esquecessem que eram credores. Para que isso tudo pudesse acontecer, tinha que começar tudo isso dizendo que o menino que foi ao cartório lá de Saumur, abdicando da sua herança, porque só é possível fazer isso se o único herdeiro abdicar da sua herança. Foi o que aconteceu de fato. Logo, o que o velho queria era parecer estar parecer à sociedade que está ajudando o irmão, mas jamais botar nenhum tostão do dinheiro dele nessa ajuda, não é? E deixar então que a coisa mais ou menos caia no esquecimento. Esse é o plano do Grandet. Em poucos momentos, a notícia da magnânima revolução de Grandet se espalhou por 3 casas ao mesmo tempo, e na cidade não se falou de outra coisa que não fosse esse devotamento fraternal. Por que 3 casas? Na casa Grandet, na casa Rochot e na casa Degrassin. Tá? Os 3 que faz parte da conversa. De fato, com a liquidação dos bens do irmão, foram pagos apenas 47% dos devidos. O banqueiro Degrassin ficou em Paris protelando o pagamento do resto. Essa temporada parisiense custou ao casal o casamento, já que o banqueiro apaixonou-se por uma atriz na capital. Esse Degrassin aí depois ficou lá, arrumou uma namorada em Paris e a vida dele mudou completamente. Senhor de bom. Eugênia, enquanto o rapaz dorme, lê as cartas que ele remeteria às suas relações, entre elas a Nete, de quem ele se despede para sempre e a quem sugere que se casará com a vida. Esperançosa nos amores com o rapaz, dá-lhe todo o seu dinheiro, a valiosa coleção de moedas de ouro recebidas de seu pai anualmente por ocasião dos seus aniversários e outros festas. Carlos chora de felicidade com a bondade de Eugênia e lhe dá em troca um riquíssimo estojo de viagem em ouro, que continha retratos de seus falecidos pai e mãe, pintados com maestria pela senhora de Mirbel. A senhora de Mirbel era uma retratista muito famosa na época, e suas obras tinham grande valor. Há muitas e muitas personagens balzaquianas que são verdadeiras, que existiram de fato. É por isso que eu sugiro que quem vai ler Balzac não deixe de fazer a cópia daquele dicionário, porque você vai precisar disso, até para ir aprendendo a diferença que há entre elas. O casal faz juros de amor, trova um beijo, o mais significativo de todos os beijos, e se promete em casamento. Carlos, em seguida, embarca para as Índias, mas antes de viajar, vende suas próprias joias para o tio por um preço baixo. Não está escrito aqui, mas é importante que eu diga que ele levou um sortimento de mercadorias, porque os amigos parisienses dele fizeram uma vaquinha, mandaram para ele um dinheiro bom, e ele tinha um dinheirinho que ele liquidou, vendeu tudo que ele tinha, as joias para o tio, etc, e ele fez uma espécie de pé de meia, com o qual ele comprou mercadorias de alta liquidez na Ásia, e esse dinheiro ele viajou com esse material para começar a vida.
É assim que esse Carlos Grandet começa a sua viagem para as Índias. Tá? A vida retoma seu ritmo normal, mas a partida de Carlos deixa um vazio na vida de Eugênia. Ao voltar da missa, no dia seguinte da partida de Carlos, e tendo feito o juramento de ir à igreja todos os dias, comprou na livraria da cidade um mapa geográfico, e pendurou perto do espelho a fim de seguir o primo na sua rota a caminho das Índias. Com isso, podia se meter um pouco, pela manhã e à tarde, no navio que o levava, a fim de ver-lhe, fazer-lhe 1000 perguntas e dizer: estás bem? Não sofres? Pensas em mim citando essa estrela da qual fizeste conhecer a beleza e significado? Isso é coisa de mulher apaixonada? Ela tinha um mapa na parede, assim, como Google Maps da época, e ela fica acompanhando o trajeto que o namorado está fazendo pelo mar, sabendo onde é que ele estará agora, nesse minuto. Ela, de alguma maneira, digamos assim, simbolicamente, viajava com ele. Não é isso? Tá? Muito bem. No ano novo de 1820, como de costume, a Grandet dá-lhe uma moeda para a coleção e pede para ver as moedas de outro batismo. Quando fica sabendo do seu desaparecimento, e que a mãe já sabia, explode em cólera. Não tem mais o teu ouro, exclamou Grandet, empinando-se como um cavalo que ouve disparar o canhão a 10 passos de distância. Não, já não tenho. Engana-te, Eugênia. Não. Pelo podão de meu pai. Podão é uma foice, tá? Podão é foice. A blasfêmia predileta do Grandet é assim: pelo podão do meu pai. Como é que você não tem ouro? Tá? Porque o ouro, aquele ouro que ele deu para a moça, era na verdade dele. Ele não a deu de verdade, deu para ela cuidar do ouro, não queria ter dado de verdade. Aqueles presentes que você não dá, é o trenzinho que você dá para o menino, mas não deixa brincar, só você que brinca, porque afinal o menino pode estragar aquele trenzinho elétrico, então é só o pai que brinca no trenzinho, embora o trenzinho seja teoricamente do menino. Não é isso? Tá? Muito bom. Quando Samuel praguejava dessa maneira, o assoalho estremecia. Santo Deus, como a senhora fica pálida, exclamou Nanon. Grandet, tua cólera me matará, disse a pobre mulher. Tá. Vocês nunca morrem nessa família? Eugênia, que fizeste de suas moedas? Gritou, precipitando-se sobre ela. Senhor, disse a filha agarrada à senhora Grandet, mamãe sofreu muito. Veja, não a mate. Grandet assustou-se com a validez espalhada no rosto da mulher, a pouco foi amarela. Nanon, venha ajudar-me a deitar, disse a mãe com uma voz leve. Sinto que morro. Esse é uma coisa assim, meio de gaguejamento. Maldita serpente de filha, raça danada, sabes o quanto te amo e abuso. Assassinas teu próprio pai. Será possível que tenhas lançado nossa fortuna aos pés desse derrapado e desabosa de Marroquim? Pelo podão de meu pai. Não posso deserdar com 1000 raios, mas amaldiçoo-te, a ti, a teu primo e a teus filhos. Nada te virá de bom de tudo isso, ouves? Se foi a Carlos que... Mas não é possível. Como? Esse maldito Peralta me teria saqueado? Eu não sei se o que está falando, tá? Porque pode ser que ele esteja falando da virgindade da filha. Muito improvável, porque ele não tem muita apreciação por essas coisas abstratas, assim. Né? Ele está mais preocupado com o dinheiro, né? Mas com as moedas mesmo. Essas moedas representam um dinheirinho à toa, né? É muitíssimo pouco perto da enorme fortuna que ele tem. Mas, mesmo assim, é como se fosse a vida toda. Apesar de suas ameaças, Eugênia recusa-se a lhe contar o destino das moedas. Papai, se o senhor me dá presente e que não sou inteiramente dona, toma-os. Eugênia refere-se a Napoleão de ouro, a moeda presenteada daquela vez. E o velho avarento decide prendê-lo no quarto e mantê-lo afogueado. Indefinidamente. Olha só, indefinidamente. Vocês achavam que tinha havido já arbitrariedades? Olhem essa então. Naquela noite, Félix Grandet jantou sozinho pela primeira vez em 24 anos. A moça tem 23 anos, tá? Lembrando disso, tá? Tem 23 anos essa moça. A senhora Grandet fica arrasada com a sua decisão, cai doente e vai definhando. Garanto-te, senhor Grandet, que se quiseres me matar, basta continuar assim. Digo-te, e mesmo que me custasse a vida, repetiria ainda. Agiste mal com tua filha. Ela é mais razoável do que tu. O dinheiro lhe pertencia. Ela não pode ter feito senão um bom uso dele, e só Deus tem o direito de conhecer as suas boas ações. Suplico-te, perdoa Eugênia. Atenuarás, assim, o efeito do golpe que tua cólera me causou e talvez me salve a vida. Minha filha, devolve-me minha filha.
Durante alguns meses, o vinhateiro foi ver constantemente a mulher em horas diferentes do dia, sem pronunciar o nome da filha, sem a ver e nem fazer a menor alusão a ela. Há meses que ela está presa no quarto com pão e água. Na verdade, pão e água não, porque a Naamã leva para ela comida escondida de madrugada, de modo que ela não está comendo apenas pão e água. Mas está meses presa no quarto para essa mocinha. A senhora Grandê não saiu do quarto, sua saúde piorava dia a dia. Nada foi levantado no antigo tanoeiro. Mantinha-se inquebrantável, rude e impassível como uma rocha de granito. Continuava a movimentar-se como de costume, mas não gaguejava mais, e nos negócios se mostrava ainda mais duro do que antes. Chegou até a cometer alguns erros nas contas. Houve alguma coisa na casa dos Grandê, diziam os cruchotistas e os gracinistas. Os cruchotistas são os adeptos da candidatura para casamento do Khrushchev, do presidente Khrushchev, né, de Bonfim, e o outro, os degracistas, né, os graçamistas, eram os adeptos da candidatura do outro. Na cidade, portanto, começa a ver a percepção que alguma coisa grave aconteceu na casa de Grandê. Né? Bem. Na medida em que os conhecidos dos Grandê começam a perceber a crueldade do castigo da moça, tentam em vão demover o pé de sua decisão, até que o notário Khrushchev achou a fórmula certa, apontar o risco financeiro da sua teimosia. Aí vai funcionar, tá vendo? Reparem como vai funcionar. Que há de novo, Khrushchev? Perguntou o velho notário. Vem tratar de negócio. Ah, será um pouco de ouro para tratar dos meus escudos? Não se trata de dinheiro, mas sua filha Eugênia. Todo mundo fala dela e de você. Quer que tenha a ver com isso? Cada um manda na sua casa. Certamente, pode até se matar, se quiser. Ou, pior ainda, tirar por dinheiro pela janela. Como assim? Não sabe? Sua mulher está muito doente, meu caro. Você devia até consultar o Dr. Bergicano. Ela está em perigo de morte. E se ela vier a morrer sem ter sido tratada como deve, estou certa de que não ficará tranquilo. Você conhece minha mulher. Esses médicos, uma vez que metem os pés nessa casa, querem voltar 5 ou 6 vezes por dia. Eu não quero chamar o médico, porque depois que o médico vem uma vez, quer voltar outras. Esse que é o problema central que ele quer evitar, né? Enfim, Grandê, você fará o que quiser. Somos velhos amigos. Não existe em Somir um homem que se interesse mais do que eu pelo que lhe diz respeito. Por isso, fiquei obrigado a falar assim. Mas acho que houver você de maior idade, sabe o que faz. Não é isso, aliás, que me traz aqui. Trata-se de coisa muito mais grave para você, talvez. Antes de tudo, você não deseja matar sua mulher. Ela é muito útil. Pense, entretanto, na situação em que você ficaria perante sua filha se a senhora Grandê morresse. Teria que prestar contas a Eugênia, pois você é casado com comunhão de bens. Sua filha teria o direito de reclamar a partilha de sua fortuna e fazê-lo vender ao fundo. Enfim, ela deve herdar da mãe e você não pode deserdá-la dessa vale. Essas palavras feriram o velho como um raio. Pronto, aí conseguiram um argumento capaz de sensibilizar o velho. Quer dizer assim, olha, se você vai ficar brigado com a sua filha, se a mãe dela morrer, ela vai dizer assim, quero a minha parte da herança da minha mãe. E você vai ter que fazer o quê? Vai ter que vender Focum, e como é que você vai dar a parte de um negócio desse tamanho? Você vai ter que antecipar a partilha da parte que compete a sua filha, e olha só, você vai perder o seu rico dinheirinho, sua filha vai sair com esse dinheiro todo. E aí, obviamente, esse argumento que torna o velho sensível a parar, a mudar de ideia agora e voltar atrás na sua decisão do castigo da moça, né? É isso? Félix Grandê, ao ver a saúde da mulher declinando rapidamente e considerando os riscos jurídicos daquela morte, decidiu reconciliar-se com a filha. Em 1822, após 2 anos de lenta agonia, a senhora Grandê morre. O velho aparenta obtendo a filha renuncia à herança da mãe. Eugênia continuou cuidando da casa, esperando então notícias de Carlos muito discreto. Nunca Carlos mandou qualquer notícia das Índias. Nunca jamais lhe mandou nada, nem casa, nada. O velho Grandê introduz Eugênia no mundo dos negócios, apresenta-lhe a fortuna e morre em 1827, adorando seu dinheiro. Com 82 anos, embora não esteja escrito aí. Morre em 27 com 82 anos. A filha é muito mais jovem, né? A filha tem nessa altura aí alguma coisa como 30. 30 anos, mais ou menos. Chegaram, finalmente, os dias da agonia, durante os quais a forte constituição do velho entrou em luta com a destruição. Ele fez questão de permanecer sentado junto à lareira diante da porta do gabinete. Puxava e enrolava todas as cobertas que punham sobre ele e dizia na mão: guarda isso antes que roubem.
Quando podia abrir os olhos, onde se refugiara um pouco de vida que lhe restara, voltavam-os à porta do gabinete onde jaziam os seus tesouros e perguntavam à filha: estão lá? Estão lá? Um tom de voz que denotava um terror fluente. Sim, papai. Cuida do ouro. Mostra-me o ouro. Eugênia espalhava os luíses sobre a mesa e ele ficava horas inteiras com os olhos fixos nas moedas, como uma criança que, no momento que começa a enxergar, fica contemplando estupidamente o mesmo objeto. E, como uma criança, deixava escapar um sorriso penoso. Eu anotei aqui para contar para vocês mais um pedacinho que não está aí transcrito no resumo, que é que é muito importante se prestar atenção, que é importante, é um esquecimento lamentável. Eu vou ler bem devagar e vocês percebem como é o momento em que ele morre. Então é assim: quando o padre lhe aproximou dos lábios o crucifixo da parte dourada para que ele o beijasse, para que ele beijasse a imagem de Cristo, tentou um gesto terrível para agarrá-lo. Esse último esforço custou, né? Ou seja, quando o padre apresentou o crucifixo dourado para que ele beijasse na extrema unção, para que ele viu aquele ouro, ele tentou agarrar de todo jeito o crucifixo, e foi nesse esforço de tentar agarrar o crucifixo que ele finalmente morre. Muito bem. O destino de Carlos nas Índias foi conforme ele havia planejado, juntando 2 milhões de francos, embora as custas de enorme tempo morável. Só queria lembrá-los que quem acha que o seu cônjuge é pão duro, pai, mãe, é bom mudar de ideia, rever os seus conceitos, porque possa ser pão duríssimo, porque tem aqui um sujeito imbatível, né? Na praia, só o Apagão eu acho que é pior que esse aqui. O Apagão eu acho que é um Sobina mais folclórico do que esse. Aquele do Mulher, mas esse aqui é quase imbatível, né? É isso? Quase o pior do mundo. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos em Sumir, Carlos fazia fortuna nas Índias. Seu sortimento fora muito bem vendido logo ao chegar. Tinha reunido rapidamente uma soma de $6.000. O batismo, a passagem do Equador, fez-lo usar muitos preconceitos. Percebeu que o melhor meio de alcançar fortuna era, tanto nas regiões tropicais como na Europa, a compra e venda de homens. Foi, por isso, a costa da África e fez o tráfico de negros, juntando o seu comércio de homens e das mercadorias de boa troca nos diversos mercados aonde levavam seus interesses. Empregou os negócios numa atividade que não lhe deixava um momento de folga. Dominava a ideia de reaparecer em Paris em todo o esplendor de uma grande fortuna e de conquistar uma posição ainda mais brilhante do que aquela que perdera. A força de rolar através dos homens e dos países e de observar seus contraditórios costumes, seus ideias se modificaram e ele se tornou cético. Deixou de ter noções fixas sobre o justo e o injusto, ao ver taxar de crime num país o que em outro era considerado virtude. Naquele conceito contado com interesses materiais, seu coração se entibiou, se mesquinhou, se estiolou. O sangue dos grandenos desmentiu seu destino. Carlos tornou-se cruel e ganancioso. Vendeu chineses, negros, minhas tesourinhas, crianças, artistas. Está vendo aí, artista é uma votação do Balzac, né? Aí vocês têm uma ideia da modificação que esse Carlos Grandet sofreu. Ele não só esqueceu a Eugênia rapidamente, como tornou-se uma espécie de bandido internacional, um aventureiro sem escrúpulos, um sujeito completamente sem conceitos morais, e foi contra todos os princípios morais que tinha. A França nunca foi um país escravagista. Ela teve um pouco de escravidão no Haiti, por causa das condições específicas do Haiti, mas era um país que sempre teve muita repugnância à escravidão, como a Alemanha também. A Alemanha também não foi. Os portugueses, espanhóis e ingleses foram muito mais animados com esse negócio de escravidão do que a França e a Alemanha, por exemplo. No entanto, ele fez todo tipo de bandalheira, todo tipo de amoralidade, esse Carlos aqui, que era aquele rapaz que a Eugênia imaginava que iria lhe mandar uma carta uma hora ou outra. Né? Ela estava esperando essa carta desde então. Reparem o que vai acontecer agora. Agora a riquíssima Eugênia, produto estimado em 19 milhões de francos, recebe finalmente uma carta de Carlos, enviada de Paris, em que ele atrasa uma formalidade e comunica que está prestes a fazer um casamento por interesse com a senhorita de Roubion, que ele não ama, porque seria feito em graça, mas que teria título de nobreza. O rapaz diz que a educação, costumes e hábitos de Eugênia não se coadunam com a vida de Paris. Junto com a carta, Eugênia recebe uma ordem de crédito bancário no valor das moedas que havia recebido e pede a prima que envie pela diligência a caixa de viagem com o retrato de seus pais. A moça fica transtornada. Pela diligência,
uma coisa pela qual eu teria dado 1000 vezes na vida. De fato, certa ocasião, um velho grandeiro havia descoberto a caixa, e enquanto manuseava com olhos fascinados pelo ouro, Eugênia com uma faca ameaçava matar, caso ele não restituísse. Ela lutou, até estava disposta a se matar para que o pai não arrancasse o ouro da caixa, que é o que ele queria fazer para compensar as moedas e tal. E agora o outro mandar a carta pela diligência, quer dizer, por um meio completamente precário, por um meio completamente perigoso, né, incerto, que era mandar pela diligência alguma coisa que pareceu a ela sempre muito preciosa. A atitude desse Carlos, portanto, nesse momento, é de depreciar a relação amorosa que os dois tiveram e tratá-la como uma parente qualquer, uma prima, que ele, então, gostaria de agradecer muito. A carta até é simpática, mas não é uma carta cínica, é simpática. No entanto, ele não sobrou nada. Ele apenas está mostrando quais são seus verdadeiros valores e interesses, né, para a prima, que descobre agora que entre os dois há um abismo de intenções e de interesses. Na verdade, a vida que Carlos havia levado desde sua partida anos antes, nada mais fez do que libertar sua verdadeira personalidade. Além de ter esquecido rapidamente a prima e as promessas de amor, Carlos matou 4 homens em duelo e usou o nome falso de Carl Seppert para as transações mais escabrosas. Ao voltar para a França, renegou totalmente a família, não reconheceu as dívidas do pai e passou a ver o que ele se sentiu com desprezo, porque, em sua opinião, ele lhe teria trocado as joias. Quando é procurado pelo banqueiro de criação para colocar do estado dos haveres do pai, reage. Lembra que o Garçom ficou lá namorando a atriz e, nas horas vagas, cuidando do tal do passivo, né, da tal da massa pré-falida da família do pai do Carlos. Ou seja, o Garçom estava lá há meses contemporizando com os credores para que os credores fossem aos pouquinhos desistindo de cobrar, se conformando com o fato de que não iriam mais receber os 53% que não tinha sido pago lá com o patrimônio do próprio morto, não é isso? Quando ele recebe a visita desse Garçom, afinal, está trabalhando para ele, né, em última análise, né, o que é que ele diz? Nada tenho com os negócios de meu pai. Agradeço, senhor, pelos trabalhos que realizou e que não tem utilidade alguma para mim. Não foi para encher os bolsos dos credores de meu pai que me dei o trabalho de juntar quase 2 bilhões com o suor de meu rosto. E se o senhor topar se declarar em falência dentro de poucos dias? Daqui a poucos dias, senhor, eu me chamarei Conde do Brion. A família do Brion, da nobreza empobrecida, não tinha dó, mas podia ceder o título ao genro, coisa fora do comum, mas que poderia ser autorizada por Carlos X, no seio da França durante a restauração, em que a família do Brion tinha ligação de parentesco. Entenderam? Isso não se faz, né? Porque você recebe o título do seu pai, né? Tanto é que tem uma regra maravilhosa que serve para os deputados federais aí em geral, que assim, castelo a gente não compra, castelo a gente só herda. Qualquer castelo que não seja herdado é cafona. Castelo não se compra, castelo se herda, né? Castelo comprado é cafona, qualquer um. Qualquer valor em qualquer circunstância. Coisa de novo rico, né? Então, você recebe o título de nobreza do teu pai, né? Não é isso? Não é? Como é que eu vou pegar um título de nobreza agora da minha mulher? É um negócio completamente fora do comum e é inadmissível em última análise. Mas podia ser feito se o rei dissesse que podia. Como essa família do Brion não tinha nenhum tostão, estava no olho do quê? Estava de olho nos 2 milhões de dinheiros lá que o Carlos havia trazido da Ásia. E para casar a filha com esses 2 milhões de dinheiros, porque afinal de contas eles não tinham mais dinheiro nenhum, eles topavam pedir ao rei que permitisse a mudança do nome do genro. Ou seja, o que o Carlos queria era tornar-se uma pessoa agora nobilitada, mesmo que isso lhe custasse nenhuma entrada de dinheiro, que é o que seria o caso especificamente. Entenderam agora o que aconteceu? Compreende agora que isso me será de todo indiferente. Além disso, o senhor sabe melhor do que eu que quando um homem tem 100 mil libras de renda, ninguém acredita que seu pai tenha falido. Acrescentou, empurrando solidamente o senhor de Graça em direção à porta. Quando eles falam em tanto de renda, isso é mais ou menos sempre 5% do patrimônio. Se você tem 2 milhões de escudos ou francos, você os deposita no sistema financeiro lá, no banqueiro, e tira 5% ao ano. Que é quanto você tira, 5% é o juro daquele dinheiro. Como ali, na verdade, você tem títulos baseados em moedas, não há inflação capaz de destruir isso.
porque todos os títulos, a moeda nesse momento ainda é a moeda com base, com solidez econômica, né? Com solidez mineral, é uma moeda preciosa. Logo, ter 100 mil francos de renda é igual a ter 2 milhões de patrimônio. Seu pecúlio é 2 milhões, dos quais você tira todos os anos 100 mil para viver. Não é isso? A mesma coisa acontece aqui, só que aqui o seu patrimônio, aquilo que você tira para viver, vai desgastando o pecúlio, de modo que todo ano o que você tira vale menos em termos de atualização monetária. Eugênia, já informada das atitudes de Carlos em Paris, e sabendo que os Bourbon não aceitariam como genro o filho do falido, decide ajudá-lo, e por pressão do cura que fechou, resigna-se a casar-se com o presidente Fechou de Montfort, sob 2 condições. O casamento deveria ser branco e as dívidas de seu tio deveriam ser pagas. O casamento branco é um casamento sem sexo, um casamento apenas social, não é um casamento no sentido de como é que se diz? Consumado, né? E, além disso, ele teria que, uma vez, né, pusesse a mão naqueles 19 milhões de francos dela, a primeira coisa que ela obriga o pupilo marido a fazer é pagar as dívidas do tio, porque o outro lado não vai pagar. Com isso, ela vai pagar, fingindo que quem está pagando é o primo, o Carlos, e que irá ser beneficiado, então, com um possível casamento com essa família lá, com essa moça dessa família, muito embora isso tudo esteja contra os interesses dela como mulher, que ela, na verdade, não tem mais a expectativa de ficar com o Carlos, e nem por isso ela deixa de ajudá-lo, num ato de extraordinária generosidade, que contrasta, obviamente, com os atos de extraordinária avarícia do pai. Entenderam o que ela está fazendo? Ela vai pagar as dívidas do tio para que aí, fingindo que foi ele que pagou, ele possa casar com a moça, embora ela o tivesse desejado para si, né? Ela queria o rapaz para si. Meu primo, o senhor presidente de Bonfons está encarregado de lhe fazer a entrega da quitação de todas as quantias devidas por meu tio e de um documento pelo qual declaro ter recebido de você tais importâncias. Haviam-me falado em falência. Pensei que o filho do falido talvez não pudesse desposar-se do pior. Sim, meu primo, você julgou acertadamente meus filhos e minhas maneiras. Não tenho experiência do mundo, não conheço seus cálculos nem seus costumes, nem poderia proporcionar-lhes os prazeres que você quer encontrar nele. Seja feliz segundo as convenções sociais nas quais se sacrificam nossos primeiros amores. Para tornar completa sua felicidade, nada mais posso fazer senão oferecer a honra de seu pai. Adeus, você terá sempre uma fiel amiga em sua vida. Eugênia. Ao saber do portador que ele próprio casaria com a Eugênia e atônito com aquele presente de quase 2 milhões de francos, Carlos pergunta boquiaberta: então ela é rica? Ele julgava que não, né? Por isso é que ele foi arrumar isso do casamento. Há 4 dias, respondeu o presidente com a explicação, ela possuía cerca de 19 milhões. Hoje, porém, tem apenas 17. Carlos citou o presidente com ar de satisfação. 17 milhões, sim senhor. Reuniremos, a senhorita Grandet e eu, 750 mil francos de renda ao nos casar. Que é o dinheiro que você pode gastar por ano, tá? Esse é o sentido da renda. É um dinheirão, não dá para gastar isso tudo, tá? Tanto dinheiro que é. Meu caro primo, disse Carlos, sentindo-se um pouco mais seguro, poderemos nos auxiliar mutuamente. De acordo, disse o presidente. Trouxe ainda uma pequena caixa que devo entregar em mãos, acrescentou, colocando sobre uma mesa a caixa contendo o estouro de viagem. Depois da morte prematura de seu marido, com apenas 3 anos de casamento, Eugênia volta a morar na casa onde moraram seus pais. Apesar de sua fortuna, ela vive modestamente, retomando os hábitos de seu pai e dedicando a fortuna a obras de caridade. A senhora de Bonfons enviou por 33 anos com 800 mil livros de renda, bela ainda, mas com a beleza de uma mulher de quase 40 anos. Seu rosto é pálido, repousado, calmo. Sua voz é doce e velada, suas maneiras são simples. Possui todas as nobrezas da dor, da santidade de uma pessoa que não chuvalhou a alma em contato com o mundo, mas também a dureza que sofreu nos hábitos mesquinhos da estreita vida de província. Apesar das suas 800 mil libras de renda, vive como viver a própria Eugênia Grandet. Não acende fogo no quarto, senão nos dias em que seu pai permitia que acendesse na sala, e apaga-o de acordo com o programa em vigor na sua mocidade. Está sempre vestida como se vestia a mãe.
A casa de Somir, casa sem sol, sem calor, sempre sombria, melancólica, é a imagem de sua vida. Acumula cuidadosamente suas rendas e talvez parecesse avarenta que não desmentisse a maledicência dos nossos empregos de conforto. Piedosas e caridosas fundações, um asilo para velhice e escola cristã para crianças, uma biblioteca pública ricamente dotada, depois contra a avareza de certas pessoas de censura. As igrejas de Somir devem alguns embelezamentos. A senhora de Bonfont, os graceiros chamam de senhorita, inspira em geral um respeito religioso. Esse nobre coração, que não bate senão pelos sentimentos mais ternos, devia ser, pois, presa dos cálculos do interesse humano. O dinheiro devia comunicar as suas cores frias dessa vida celeste e inspirar a desconfiança contra o sentimento a uma mulher que era todo sentimento. É toda sentimento, né? Que tem um errinho, toda. És a única pessoa que me ama, dizia Nanon. A mão dessa mulher pensa as chaves secretas de todos os caminhos. O outro tradutor, que é o Massif Bonex Sogré, desse mesmo livro, só tem 2 traduções do Brasil. Traduziu por trata. A mão dessa mulher trata chagas secretas. E eu fui olhar no original, o sentido mais próximo é sonho. Ele sonhei, portanto, é tratar. Trata as chagas secretas de todas as famílias. Eugênio caminha para o céu acompanhado por um cortejo de benefício. A grandeza de sua alma, a grande mesquinhez de sua educação e os costumes de sua vida antiga. Tal é a história dessa mulher, alheia ao mundo no meio do mundo, e que, feita para ser uma excelente esposa e mãe, não tem marido, nem filhos, nem família. Há alguns dias fala-se um novo casamento para Eugênio. O noivo seria o Marquês de Scalfon, cuja família começa a cercar a rica viúva, como outrora fizeram os Couchot. Esses são os antigos donos do tal do castelo, né? Daquela propriedade que foi vendida ao pai dela. Dizem que Nanon e Cournoyer auxiliam as pretensões do Marquês. Nada é mais falso do que isso. Nem a grande Nanon, nem Cournoyer têm inteligência suficiente para compreender as corrupções do mundo. Nanon recebe de Eugênio um bom pecúlio, que, somado ao que já tinha guardado, tornou a um bom partido. Casou-se com o guarda da floresta Cournoyer. Vamos continuar a comissão de serviço à casa, ele como supervisor geral do campo. E acabou a história de Eugênia Grandet. Então, gostaram da história? É uma história que, como eu disse no início, é uma história. O primeiro grande sucesso de Balzac foi essa história. A primeira grande história que chamou a atenção para a sua genialidade como romantista. Tudo que ele havia feito antes era, ou com pseudônimo não valia nada, ele não valia nada mesmo, ou era alguma coisa que, de um modo ou de outro, não pegou bem, como, por exemplo, A Pele do Onagro, que era um livro que confundia um pouquinho o leitor, misturando realidade com ficção, com essa coisa sobrenatural, enfim. Não estava num momento bom para falar disso naquela época, por alguma razão. E o primeiro sucesso que Balzac teve foi contando a história de Eugénie Grandet, que é uma história em que ele deve ter ficado com muita dúvida em que título botar, porque, se vocês prepararem bem, há uma divisão de cena muito clara entre o Félix Grandet, que é o pai dela, e a Eugénie Grandet, que é a filha. Outra personagem importante, que é uma personagem dos dois, é o Carlos Grandet, e temos as 2 personagens femininas que sobraram, que é a Nanon e a mãe, que não são exploradas ao ponto de serem significativas no contexto da história para definir a história, muito embora elas ajudem a definir pontos da história. Vocês percebem que as 3 personagens centrais são o velho René, a sua filha Eugênia e o primo Carlos. Esses são as 3 personagens centrais da sua história. E essa história, então, já é que deu a Balzac essa notoriedade toda. Ela tem uma possibilidade de interpretação. De modo geral, ela é interpretada como sendo uma história sobre a avareza, como se Balzac estivesse querendo fazer um apagão balzaquiano para contrapensar ao apagão moleriano. E não há dúvida nenhuma que tem isso também, tá? Não acho que seja inadequado interpretar assim. Tem alguma coisa nisso que é verdadeira, não tenha dúvida nenhuma. No entanto, mais do que isso, deve haver alguma outra possibilidade de compreensão do sentido dessa história,
que vá um pouquinho além, né? Que seja um pouquinho mais audaciosa do que a possibilidade de compreensão de apenas examinar esse Grandet como sendo uma personagem mesquinha, avara, mesmo porque, afinal de contas, o livro não chama Félix Grandet, chama-se Eugénie Grandet. Logo, deve haver alguma coisa associada a ela que é muito relevante na visão do autor. O autor teria colocado Félix Grandet e não fez. Se ele deu uma ênfase à moça, é porque aí na moça há alguma coisa que nós devemos prestar atenção. Vamos tentar fazer uma pequena sequenciamento de fatos da história? Alguém tem alguma dúvida até agora? Gostaria de fazer algum comentário? Qual o significado da palavra tanoeiro? Tanoeiro é quem produz barris. Barris, isso. Ele era um produtor de barris, porque numa região vinhateira, na época em que não tinha inox, né? Quem é o sujeito mais importante de todos? É o que produz o barril dentro do qual o vinho vai engarrafado, né? Não é isso? Não é embarrilhado, né? Para ser mais preciso. Antigamente era assim, o meu avô, José Meireles, ele todos os anos comprava 2, 3 barris de vinho e nós engarrafávamos em casa, dezenas de garrafas, tomávamos uma por dia, de garrafa de vinho. E eu fiz isso durante toda a minha infância, e é uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida, o processo de engarrafar, tirar o vinho dos barris, depois ter todo aquele controle, de saber qual é o grau de maturidade das garrafas. Tem um grande apreço por esse assunto, né? Por razões sentimentais. Em todos os países ocidentais, eu mencionaria a França, na guerra, não tenho certeza, todos eles tinham um porão onde eles guardavam os barris e inclusive em casa. Então, assim, quando tinha inverno, eles já guardavam na prata, estava tudo no porão, que é o lugar mais fresco da casa, eles têm a alimentação para o inverno. Então, aí esses povos aprenderam a serem mais econômicos, até por isso, né? É isso. Mas veja só, então o nosso personagem central, que é tanoeiro, e ele é um tanoeiro de uma competência extraordinária, ele faz barris muito bem feitos. Na medida que ele foi comprando vinhedos, naquelas especulações associadas com a mudança política da Revolução Francesa, como todas as coisas então ficaram podendo mudar de mãos, como todas as propriedades ficaram precárias, não é? Ele foi então comprando vinhos e virou então tanoeiro e também virou vinhateiro, virou o sujeito que engarrafava vinho, o engarrafava. Só que ele tinha uma tal competência, tal capacidade de prever a safra, que ele sempre tinha a quantidade de barris exata, de modo que ele não ficava tendo que comprar barris caros no mercado, como também não sobrava barril nenhum, não tinha que estocar barris. E assim por diante. Era um homem de um tino de negócios enorme e que sabia também exatamente o momento de vender o vinho. Quando ele não vendia, todo mundo estava prestando atenção nele. Quando não vendia, ninguém ia. Quando ele vendia, todo mundo ia atrás, porque quase sempre ele tinha razão e estava no momento certo de vender ou de não vender. E esse homem, então, fica rico. A primeira coisa importante dessa história é que esse homem, que era em princípio alguém a quem não se dava grande perspectiva, né, que não tinha grande possibilidade de vida, fica rico e por razões de oportunismo e de sorte. É possível? Isso é uma vida humana possível? Alguém que leva tanta sorte e que está o tempo todo recebendo um benefício do sucesso econômico? Não é isso? Parece aquela família que inventou... Tem uma família americana que inventou aquela revista National Geographic. E aí inventou aquilo porque não sabia o que fazer com o dinheiro. Tinha tanto dinheiro, que precisava de um lugar para gastar dinheiro sem receber dinheiro. Então vamos fazer um negócio que é tão caro e tão difícil de vender que ninguém vai querer comprar isso. Nós vamos ter que fazer sempre um pouquinho e ter prejuízo, para ter um prejuízo para gastar dinheiro. Aí a revista National Geographic dá um enorme de um lucro, é a melhor revista. Aí não sabe o que fazer com aquele dinheiro, inventa outra coisa, dá pior ainda, e assim por diante. Dá um azar sempre ter lucro. Dá um azar desgraçado de que o que você inventa dá dinheiro. Não é possível uma coisa dessa. Que azar, né? Que vida difícil, que porcaria de vida. Você não cita, mas ele faz também uma venda espetacular de ouro, né?
coisa. É verdade. Ele transforma tudo em ouro e vende no momento certo. Ele faz especulações em geral, isso. E os títulos começam a render. Tanto financeiras quanto econômicas. Assim, ele é um especulador de grande competência. Mas ele faz isso por quê? Porque, até onde nós sabemos, ele é um sujeito com um senso de oportunismo muito grande e ele é ao mesmo tempo, tem um sujeito de sorte. A sorte ajuda. E as duas coisas juntas acabaram dando um sujeito rico. Veja, um tanoeiro, fabricante, que é uma espécie de marceneiro, em última análise, que acabou a vida com 19 milhões de francos. Não é que era uma fortuna que não havia poucas na França naquela época. Muito poucas na França naquela época. E, contanto, obviamente, que nós achemos verossímil isso, né? Combinamos já, aliás, de não encrencar com isso. Combinamos, aliás, de aceitar a verossimilhança disso. Bom, em seguida, a segunda característica que ele tem, uma das características que ele tem, além de identificado rico, o que ele é? Ele é um sujeito que tem muitos interesses dispersos, coleciona selos, tem... O senhor aí está falando do Tanoeiro, do Félix Grandet. O que nós sabemos sobre ele? Sabemos que ele é um monomaníaco. Não é um monomaníaco, no sentido técnico da palavra, ele é um fulano para quem todos os assuntos da vida convergem necessariamente para economizar dinheiro. Não é? Então é um sujeito rico, muito rico, que é em primeiro lugar, né? ele é sortudo, ele é oportunista e é monomaníaco. Ele só tem esse único assunto na vida. Os outros assuntos são todos secundários e dependentes desse. Tá certo? Vocês ficaram com essa impressão também? Muito bem. O que faz com... O que essas características que eu citei até agora, do que é que elas transformam o velho Grandet? Transformam o velho Grandet numa personagem fáustica. Ele é uma personagem fáustica, que é aquele conceito que nós já vimos aqui mais de uma vez, vimos vários Faustos, né? Apenas recuperando o conceito, a personagem fáustica é aquela pessoa que vende a alma ao diabo para a obtenção de um determinado efeito. É como se ele tivesse feito um acordo com o diabo para obter, não é? Obter do diabo todos os benefícios econômicos, e é isso então, isso significaria, estaria explicado a enorme sorte que ele tem, como se isso fosse obra, no final, espiritual, né? E ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele vende a alma. Ele, de alguma maneira, entrega a alma para o diabo. Nós não temos no livro nenhum momento em que essa negociação tenha acontecido. Eu estou fazendo uma interpretação da situação. Isso não é mais eu não estou mais descrevendo a situação tal como ela aconteceu. Mas estou sugerindo que há, dentro dessa personagem Félix Grandet, um conteúdo fausto. Não será o último, né? Nem é o primeiro. Há muitas e muitas personagens que são fáusticas. E essa aí é uma personagem fáustica, não tem a menor dúvida. É um fulano que consegue um sucesso incrível, mas que lhe custará alguma coisa em algum momento. Porque, afinal de contas, há um negócio, e o negócio tem dois lados, né? Tem dois tipos de interessados, ele e o diabo. Pois não, dona Índia? Esse homem conseguiu ter algum momento de felicidade na vida dele? Quando ele via aquele dinheiro todo, tinha. Era a única coisa que era dele. Não é? Eram seus suicinhos, eles conheciam que diziam assim, meu suicinho, ficava vendo planos suíços o dia inteiro. Mas o problema é esse, né? Quando a gente chegar um pouquinho mais pra frente, nós vamos conversar sobre essa questão. Né? Quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, vamos conversar sobre essa questão da felicidade aí, tá? Mas ainda é um pouquinho cedo, temos que talvez fazer um pouco mais um pouco mais de geologia para entender bem essa história. A personagem fáustica chamada Félix Grandet, então, portanto, é um fulano que faz um acordo para obter um sucesso econômico extraordinário e acha que essa é uma vida muito boa. Ele não tem dúvidas, ele não é um sujeito amargurado.
Ele de vez em quando tem umas crises de consciência, né? Mas ele não chega a ser um sujeito amargurado de verdade, alguém que de alguma maneira está feliz com o destino que ele tem. Tanto assim que ele tenta fazer a formação fáustica da sua própria filha. Repararam? O que é o processo de dar a ela as moedas todos os anos, fazê-la colecionar aquilo? Mas é uma doação condicional, não está dando de verdade, pode tirar a qualquer momento. O que é aquilo? É um tipo de ritual de formação para transformar a filha numa pessoa como ele, o que nos leva nesse momento a perguntar assim, a coisa normal agora é perguntar assim: que tipo de avarento é esse sujeito de verdade? Porque os avarentos não devem ser todos do mesmo tipo. Os mentirosos não são todos do mesmo tipo. Há vários tipos de mentirosos. Há 4 tipos de mentira, por exemplo. O primeiro tipo de mentira que existe é a mentira socialmente aceita, que é a desculpa. Aquela que você dá para o sujeito que liga para você dizendo que estará mandando não sei quando o cartão para você e tal, você não quer, e tem muitos já, quando você não tem. Há um tipo de mentira socialmente aceita, que é a tal da desculpa, que é uma mentira defensiva. Para você tornar a sua vida viável, tem que de vez em quando despachar um desses chatos aí. O mundo é cheio de gente insistente. Essa mentira é uma mentira muito leve, não tem grande potência moral. É a famosa desculpa. Há um segundo tipo de mentira, que é a mentira com propósito definido, digamos assim, que é a mentira que você prega de propósito para alguém, ou desejando obter um determinado efeito concreto dessa mentira. No primeiro caso, você não está querendo o efeito concreto daquela mentira, você só quer que a pessoa vá embora. Esse é um efeito concreto de fato, mas não foi você quem o inventou, ele se impôs a você. No segundo caso, não. Você gostaria, por exemplo, que alguma coisa acontecesse com você, para isso você inventa uma mentira. Esta segunda situação, ela é moralmente má, de modo geral. No entanto, pode ter um caso ou outro em que ela é viável. Por exemplo, quando você mente para o ladrão sobre o paradeiro do seu dinheiro. Para todos os seres humanos, exceto para Kant, que achava que não era para mentir nem para o ladrão, não é? Mas isso é o Kant, né? Quem é capaz de inventar aquilo tudo também é capaz de ter essa ideia imbecil sobre o assunto, sem nenhum problema. Como é que você chamou esse tipo de mentira? É uma mentira com propósito definido. Eu invento uma mentira qualquer porque eu quero que alguma coisa aconteça. Ela, de modo geral, é errada, hein? Essa mentira é errada, hein? Porque de modo geral, é errado fazer isso. No entanto, por exemplo, se você tem que mentir para salvar a sua família, não é? Se você vai mentir para salvar um outro, aí virou legítima. Essa mentira é legítima moralmente, às vezes. De modo geral não é, mas ela pode ser, eventualmente pode ser. O terceiro tipo de mentira é a mentira patológica. É aquele fulano que mente sistematicamente porque é incapaz de dizer a verdade. Por exemplo, ele foi assistir os 10 mandamentos e disse para você que foi assistir Ben-Hur. De propósito, entendeu? Ele não consegue de modo nenhum falar a verdade. Ele é um mentiroso compulsivo. Esse aí é o Pinóquio. Sabe o Pinóquio daquele menino, Pinóquio, é um sujeito mentiroso compulsivo. Ele mente apenas pelo prazer de mentir. Ele não tem nenhum ganho em mentir. Ele só mente porque ele acha bacana mentir. Essas pessoas assim são chamadas mitônomas, são pessoas doentes, e não fazem mal nenhum, porque todo mundo sabe rapidamente, todo mundo descobre que o sujeito diz sempre mentira e ninguém mais leva ele a sério e pronto, acabou. É uma espécie de doença, assim, essa mitomania. É o Pinóquio. Não, esses são do segundo tipo. Esses mentem do segundo tipo, de modo geral. Esses terceiros mentem só por mentir. Por exemplo, você veio de carro, não, veio de ônibus, veio de carro, mas ele não consegue dizer que veio de ônibus, entendeu? Porque ele acha horrível dizer uma coisa. Quem é assim são os índios. Tem uma senhora que de vez em quando frequenta o nosso curso aqui, que é a pessoa que eu conheço que mais entende índios no Brasil. Ela passou 30 anos convivendo com tribos de índios. Ela falou assim, olha,
O índio é mentiroso compulsivo. Eles dirão para você só o que eles querem, o que eles pensam que você quer ouvir. Eles não te dizem, não adianta você ficar com essa conversa, diz ela, né? Com essa conversa fiada de achar que índio é puro, não sei o quê, que é um indivíduo moralmente melhor. Mas eles mentirão descaradamente apenas com o objetivo de ficar depois se divertindo. Não, conosco, né? Quer dizer, o que os índios fazem conosco, de acordo com ela, eu não sei se entre eles é assim, mas fica assim, olha, tem muito rio nesse peixe, tem muito peixe nesse rio aqui? Bom, tem sim. Se você botar na minha hora disfarçada, não tem rio aqui, não tem peixe aqui, não tem. Eles simplesmente irão dizer o que você quer ouvir, independente se é verdade ou não. Tá? Diz ela, né? Ela frequenta o nosso curso, é uma senhora que vem aqui de vez em quando, muito interessante, muito experiente. Certos índios não mesmo com história para nós, eles foram massacrados, iluminados, Você não tem nenhum benefício em mentir para nós. São mentiras sem benefício, são mentiras apenas pelo prazer forte de mentir. É isso que faz o terceiro tipo de mentira, porque o segundo tipo é da mentira utilitária. Eu vou mentir, eu vou lá no INSS dizer que eu tenho uma doença de fígado porque eu quero me aposentar amanhã. Essa é a mentira imoral, essa é a mentira do segundo tipo. O primeiro tipo é assim, tem um cara da Brasil Telecom que não sabia se você comprar o BR Tubo. Disse que eu não estou em casa. Essa é a primeira mentira. Segunda mentira, eu vou ao INSS e digo assim, olha, eu sou cego, estou completamente cego, eu queria ir um atestado para me aposentar. Pronto, essa é a mentira imoral, que às vezes é moral, raras vezes, mas é uma mentira com um objetivo concreto. Você está querendo estourar alguém, está querendo dar o golpe nos outros. O terceiro tipo de mentira é essa do índio, que no caso do índio, né, por favor, não é só o índio, né? Essa mentira em que você mente, o teu amigo perguntou assim, você está aí há muito tempo? 5 horas, você está só meia hora. Mas porque você resolveu falar uma mentira, só para se divertir. Não ganha nada com isso. Como é que o senhor definiria uma mentira, por exemplo, um homem ganhando dinheiro com uma mulher com compra, descobriu que o marido também estava na mentira? É uma mentira utilitária dos dois casos. Do segundo tipo, dos dois casos. E a quarto tipo de mentira que tem é a mentira existencial. Essa é a mais grave de todas. A mentira existencial é quando você inventa que você é outra pessoa que você não é e passa a acreditar piamente em que você é aquela outra pessoa. É o Mr. Jekyll e o Dr. Hyde e o Mr. Jekyll. Não, Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. A mentira existencial é aquela em que você auto-engana você mesmo. Essa é a patologicamente mais grave de todas, porque é a perda da noção do ego, do eu. É, no fundo, uma fratura na personalidade terrível. E essa é de todas as mentiras a pior. Não é? Mas o assunto não é mentira, o nosso assunto hoje é outra coisa. Eu estava apenas dizendo que os avarentos certamente não são todos do mesmo tipo. Do mesmo modo que a mentira pode ser dividida em diversos tipos, também os avarentos podem ser divididos em vários tipos. Há avarentos que me parece que estão associados a fenômenos psicológicos primitivos, que um psicanalista chamaria de fase anal, será uma fixação na fase anal, uma incapacidade de ver no dinheiro tal, alguma coisa que ele pertence, sem o qual ele não pode continuar vivendo, alguma coisa infantil, alguma coisa tardia, enfim, não sei, tá? Não seria a pessoa para explicar bem como funciona isso. Mas a avareza desse Grandet aí, me parece que tem uma conotação diferente dessa. Ele não é um sujeito avarento como o Harpagon é avarento, nem como o Shylock é avarento. O Shylock é um avarento por vingança, que é outro tipo de avareza. E esse aqui é como se ele fosse uma espécie de divinizador do dinheiro. Ele faz um papel aqui muito interessante, esse senhor aqui.
o Félix Grandet, ele é um divinizador da própria ideia de dinheiro. O dinheiro, para ele, passou a ser uma fé de Deus. Não é? É uma pessoa que produziu uma inversão no sentido normal das coisas. Ele não tem nenhum apreço pelo Deus cristão, tanto é que quando a mulher lá finge que está rezando, para não ter que, né, dar conta do tal do sumiço do dinheiro, não, na hora que ele descobre que ela andou comprando uma vela estearina, né? E ele diz assim, que é o diabo com o vosso Deus. O vosso Deus, ao diabo com o vosso Deus. O meu Deus não é o vosso Deus. O meu Deus é o dinheiro, aquela propriedade. Aí qual seria naturalmente a consequência de alguém que é assim? Ou seja, o dinheiro para uma pessoa assim, ter coisas, a retenção daquela riqueza, daquela propriedade, é uma forma de exercício de poder, no fundo. É mais do que um exercício de um consolo infantil que está ali atrasado, mas é uma forma de exercício de poder que essas pessoas têm. É isso que talvez explique melhor esta avareza da nossa personagem central. Ela é alguém que tenta exercitar o poder sobre o mundo a partir do quê? Da sua capacidade de divinizar o ouro, a propriedade, a riqueza física, material. Ora, mas quando ele tenta fazer a mesma coisa com a Eugênia, dá certo? Não. Não dá certo de modo nenhum, porque ela, a primeira coisa que faz é entregar para o primo, bonitinho. O primeiro momento que alguém parece precisar do dinheiro, ela não entrega tudo para o primo. Onde é que está a diferença aqui? A diferença aqui, que é preciso agora a gente entender, para entender o resto, é que se o pai, ele representa aqui simbolicamente nessa história. Ele aqui, o pai que eu estou falando é o Grandet, né? Não é isso? O Félix Grandet. Ele representa aqui simbolicamente o Félix Grandet. Representa o primato da matéria, ou seja, ele representa a possibilidade da matéria, porque ele é completamente material, é só isso que ele pensa na vida. Não é isso? Tanto é que o próprio Balzac nos diz lá na metade do caminho, que para os avarentos, e é por isso que ele disse lá no início, que eu disse para vocês no início que ele disse, que ele inventou a avareza, enquanto o outro inventou apenas o avarento, enquanto o Molière inventou apenas o avarento, ele inventou a avareza. Diz assim, que para os avarentos não existe futuro. Toda a vida restringe-se ao presente. O que é, na verdade, aí o sentido disso? É de que trata-se de alguém prisioneiro, pesadamente do que? Da vida concreta material que ele vive. Ele é um sujeito cuja existência é uma existência chumbada no chão. Como o Prometeu acorrentado, por exemplo, foi acorrentado por quê? Porque ser acorrentado ao chão é o que merece o sujeito que, afinal, deseja, inveja e deseja os benefícios da terra, como Prometeu desejava. Não é? O nosso Grandet está na mesma situação. Ele é um fulano, ele é uma pessoa que representa a prisão da humana ao que? Ao mundo concreto, ao mundo duro, né? O mundo concreto duro da matéria, que é o que ele diviniza. A Eugênia, ao contrário, não é? E Eugênia significa bem-nascida. A palavra Eugênia significa em latim, em grego, bem-nascida. Eu, bonito, e gêmeos, nascido. Eugênia é bem-nascida. A Eugênia, por outro lado, ela não é assim. Por isso é que ela não é uma boa aluna para o velho Grandet. Porque ela, se representa alguma coisa aqui, representa a força espiritual. Ela representa o espírito, enquanto ele representa a matéria. Ele tenta, com a tentação da moeda do ouro, ele tenta seduzir a filha que representa o espírito. Mas ela não é sedutível por isso pelo ouro. A ela o ouro não tem a menor importância. Ela simboliza o espírito e não simboliza a matéria. Parece claro para vocês isso? Ele, por sua vez, não tem nenhuma capacidade de lidar com o espírito. Ao contrário, ele
quando pensa em alguma coisa de natureza espiritual, pensa sempre sob o ponto de vista material. Ele nunca perde a visibilidade da matéria. Não é? E nesse momento, então, fica clara que há uma diferença tensional entre essas duas pontas. Entre a ponta do velho, que é uma ponta material, portanto é uma ponta pendendo para baixo, e a ponta da Eugênia, que é uma ponta espiritual pendendo para cima. A mãe dela claramente está mais próxima dela, embora a mãe dela não esteja no foco da história. A mãe dela é muito mal desenvolvida pelo Balzac, porque afinal ele não estava interessado em contar. Esse é um romance pequeno. Talvez ele devesse ter gastado aí mais umas 100 páginas, teria ficado, digamos assim, perfeito. Bom, também não somos nós que vamos decidir isso. E aí, essa situação de tensão vai mais ou menos se manifestando na história, com o velho tentando acumular cada vez mais matéria e, ao mesmo tempo que a filha, que lhe parece ser a sua sucessora imediata, aquela que terá que assumir isso tudo, de quem ele gosta, basicamente, porque ela é o quê? Porque ela é, necessariamente, a herdeira da sua fortuna. Ela é a gerente da terra, daquela matéria que ele está acumulando. E essa parece ser a primeira coisa que o atrai na filha. A filha não é amada por si própria, porque filha, mas porque a filha é amada, porque ela irá substituir na divinização daquela matéria, que é cada vez maior, 19 milhões de francos. Não é pouco dinheiro. Isso tudo será rompido pelo advento de quem? Do Carlos Grandet. Quem que o Carlos Grandet é? O Carlos Grandet representa alguém parecido com o pai ou parecido com a filha? Mas com o pai, mas totalmente com o pai, embora ele tenha um grande contraste com o pai. Porque aí, para você entender a diferença dos dois, é muito fácil. Para entender a diferença da filha com o pai, você compreende que a filha está no nível espiritual e o pai está no nível material aqui embaixo. A diferença entre o Carlos e o tio, né, que é o Félix, não é uma diferença no eixo vertical, é uma diferença de horizontalidade. Por quê? Porque ambos são, de alguma maneira, tributários à matéria. Sendo que o velho é o tributário que se abstém, ou seja, o tributário que coleciona e olha de modo sexual, até quase próximo, enquanto que o outro é uma espécie de responsável gastador de dinheiro. Veja a vida que o outro levava com 22 anos. Vocês reparam aí que aí, nesse caso, uma diferença apenas de visualização da mesma coisa? Tanto um quanto o outro, tanto o velho quanto o Carlos, são ambos, de alguma maneira, subordinados à matéria. Nesse menino Carlos não há grande espiritualidade, que nós não conhecemos ainda. Sabemos que ele é um exemplo de jovem exageradamente vaidoso, de que ele tem uma vida de ostentação e que ele tem uma vida muito incompatível com aquela vida que o pai dela poderia eventualmente apreciar. Né? O velho o detesta. Por que o velho o detesta? Porque é uma perspectiva de torrar o dinheiro dele todo. Não é? Qual é o destino possível que o dinheiro dele teria todo se caísse na mão do Carlos? Ele ia ser completamente detonado em 10, 15 anos, sei lá. Né? Não ia sobrar nada. O que parece ao velho Grandet uma espécie de sacrilégio. Compreenderam que o Carlos Grandet, o Félix Grandet, o velho, tem uma visão religiosa daquela paixão pelo dinheiro. Veja, ele não é desonesto propriamente dito. Ele não fará qualquer coisa para pegar o dinheiro. Ele é malandro, ele é oportunista, aproveitador, mas, assim, digamos, desonesto ao ponto de enganar alguém, isso ele não é. Ele é esperto, mas desonesto mesmo não é. Pois não, tinha alguma pergunta? Vamos lá. Essa explicação que você falou da cruz é aquela que o Eric faz da espiritualidade, que é a explicação, o princípio do René Guénon, né, a primeira explicação que deu para o René Guénon, num livro magnífico chamado A Simbologia da Cruz, mostrando que a cruz tem como principal objetivo simbolizar essa diferença de qualidade versus a diferença de quantidade.
que a diferença que tem o velho do sobrinho é uma diferença de quantidade. Um quer gastar tudo e o outro não quer gastar nada. Entenderam que é só a quantidade que está aqui em questão? No entanto, a diferença entre ele e a filha é uma diferença de qualidade, porque ela está associada à qualidade, enquanto ele está associado à quantidade. É isso. Ele tende para baixo, ela tende para cima. Porque aquilo que é pesado cai, e aquilo que é leve sobe. Pois não, Linoar? Apertar o botãozinho. Falando de salvarento no exercício futuro, né? Desculpe, quer repetir, por favor? Salvarento no exercício futuro. Diz o Balzac. E a diferença, né? Do sobrinho é apenas horizontal, como você disse, né? Mas parece que esse último sobrinho, parece que essa questão de não ter o futuro é mais forte. Porque o velho, ele é apegado com a matéria, mas tipo, ele tem medo, né? E esse medo, ele não tem um mau futuro transcendental, místico, mas há uma. Porque tentou prorrogar isso, né? Ao passo que o outro não está funcionando. Parece que nesse mundo, essa não existência do futuro é mais forte, porque não tem outra parte. É por isso mesmo que a coisa mais horripilante na cabeça do velho é a filha casar com o primo. Porque o primo é o sujeito que não vai dar futuro nenhum, ou seja, que vai detonar aquela herança, não é isso? É a herança que ele gostaria de preservar, mesmo simbolicamente depois de morte, porque ele no fundo está indo embora, mas está deixando Deus aqui. Se vocês não entendem que esse Carlos, que esse velho grande tem uma visão religiosa desse assunto, a gente não entende a história. Porque para ele, o que esse Carlos representa é um sacrilégio, uma espécie de heresia. Ele é um herético, ele é alguém do mundo material herético, que ele quer desperdiçar aquilo que, na opinião dele, devia ser mantido intacto, como se você mantém intacto um templo, uma estatuaria, uma entidade religiosa. Essa é a diferença dos dois. Não é uma diferença de qualidade em si, porque ambos estão exatamente no mesmo mundo, mas é uma diferença de quantidade que eles, na relação que eles têm com a quantidade do gasto daquilo, do uso daquilo. Dona Ingrid. A simbologia da cruz. A cruz, né? A cruz é uma imagem muito antiga, está em todas as culturas, não está só no judaísmo. Portanto, não se pode restringir ao judaísmo, embora ela tenha tido no cristianismo a maior importância relativa de todas as culturas, mas ela é universal. E a cruz, ela serve para dar a ideia de que existe tudo nessa vida pode diferir em quantidade ou pode diferir em qualidade. O que é que significa isso? Significa o seguinte, que quando a gente está andando na vertical da cruz, nós estamos olhando, é fácil de entender isso. Vamos pegar a condição humana, né? A condição humana, os seres humanos. Os seres humanos existem dentro de dois polos sempre contrastivos, dois polos que estão em conflito um com o outro. Nós existimos dentro de um polo superior, que é um polo de natureza luminosa, e existimos com a possibilidade de vivermos um polo inferior, que é um polo abismal, um polo de um abismo de trevas. A gente é capaz de fazer coisas extraordinariamente boas e extraordinariamente más. Qualquer ser humano tem a potência das duas coisas, porque nós vivemos nesse meio termo, ao longo dessa variação de possibilidades, do polo superior e do polo inferior. A diferença entre os dois é uma diferença de qualidade. É a diferença do bom, do bem e do mal, por exemplo. E essa potência está em nós dos dois jeitos, dos dois modos, né? Está dentro de nós. Por outro lado, nós podemos ter muito ou pouco de tudo quanto é coisa. Portanto, a ideia de muito ou pouco é representada pelo eixo horizontal. E aí a gente escolhe, se a gente quer botar do lado direito muito ou pouco, tanto faz. Tem que botar no lado esquerdo o contrário do que tiver escolhido, né? Basicamente isso.
Aí você tem do lado, no lado horizontal apenas uma mudança de quantidade das coisas, mudança essa que jamais representa uma mudança de qualidade das coisas. Porque há uma tese de Hegel que as mudanças de quantidade transformam-se em mudanças de qualidade. Nem sempre isso é verdade. Às vezes eu posso ter uma mudança de quantidade que não se transforma em qualidade jamais. Logo, a cruz dá uma ideia de que todas as pessoas vivem sob a tensão, entre as diversas tensões que norteiam a nossa vida, nós vivemos sob a tensão de escolher o movimento vertical ou o movimento horizontal. Esses dois movimentos nós fazemos, mas eles são tecnicamente diferentes. É para mostrar para vocês que entre o velho e o sobrinho, não há diferença de qualidade em última análise. A diferença que eles têm é uma diferença apenas de quantidade de acesso àquela matéria. Porque, no fundo, eles estão na antípoda, considerando a qualidade, eles estão na antípoda da Eugênia e da mãe dela, sendo que sobretudo da Eugênia, que nós conhecemos melhor. O senhor acredita, então, que a cruz vertical seria talvez a união do céu com a terra? De certo modo, é isso mesmo. E a horizontal seria a comunicação. Não é horizontal, é o componente quantitativo da Terra, porque a vida material na Terra é uma vida de quantidades. A vida espiritual do céu não tem quantidade, não tem matéria. É isso. Ok, pessoal, estamos conseguindo fazer um raciocínio aqui? Vocês compreenderam isso? Daí esse menino descobre que não tem mais futuro, ou seja, que aquilo que ele tinha antes, que era um acesso a uma fortuna, agora desapareceu. O que é que faz a Eugênia quando descobre isso? Ajuda-o, né? Ela, com toda a generosidade, vai lá e pega o dinheiro que ela tinha, o único patrimônio que ela tinha, que eram as moedas, e entrega para o primo. Ó, primo, eu vou dar para você o que eu tenho, que é isso aqui, na hora que você consiga sucesso. Se você não puder devolver, não tem importância, se você puder, devolva. Enfim, ela fala com ele assim, de um jeito muito generoso. E a pergunta que tem é por que é que a Eugênia faz isso? A Eugênia representa aqui o espírito. E enquanto o primo, né, representa a matéria. Por que ela faz isso? Essa é a explicação, digamos assim. Não, ainda não. Não, pois é, mas ela não tinha sido rejeitada nesse momento, então aí não vale, tá? Não é assim. Por que ela dá para ele esse ato de generosidade? Não, porque é claro que estar apaixonada é uma maneira de falar, digamos assim, metafórica, no fundo, mas por uma outra razão simbólica. Há alguma coisa dentro disso que é o que interessa descobrir para entender o livro, né? Qual é o sentido disso? O sentido dela ajudar o primo é que o espírito está disposto a ajudar todo desejo material legítimo. Ora, qual era a condição que ela percebe quando ela lê as cartas? Ela lê as cartas que o primo vai mandar e descobre o seguinte, que ele está querendo pegar o dinheiro para sair, para salvar o nome do pai dele, que ele vai a um sacrifício, que ele vai largar tudo aquilo que ele tinha ali, que ele vai liquidar todas as coisas que ele tinha, o seu conforto pessoal, vai pegar o navio, vai para as Índias, para voltar com o dinheiro para salvar o patrimônio da família, ou melhor, para salvar o nome do pai, porque a essa altura ele só podia dizer assim, eu não deixei o meu pai falir, meu pai, o nome grande não foi sujo na praça. Naquela época essas coisas tinham diferença, entendeu? Hoje em dia não, mas naquela época era um negócio importante que não acontecesse isso. Portanto, a Eugênia faz este ato porque ela, de alguma maneira, representa essa disponibilidade do espírito a ajudar a matéria legítima. O que nesse momento o Carlos é completamente legítimo. Ele é cheio de boas intenções, ele quer fazer o bem, ele está interessado em sacrificar-se, ele está mostrando coragem, ele só tem 22 anos, acabou de descobrir que o pai morreu, não tem mãe. Há uma legitimidade nesse momento
na pessoa do Carlos que ela reconhece e que ela então, protege. Não é isso? Ora, essa legitimidade para alguém como o pai dele, pai dela, que era, afinal de contas, alguém que via a parte mesquinha da quantidade, ou seja, que era menos quantidade, não é isso? Que era o pai dela, é incompreensível. Ele não aceita e ele piora muito com essa notícia. O pai dela fica mal quando vê a notícia. E faz o quê? O pai dela a tranca num quarto. E o que é isso? Qual é a tentativa? O que significa essa tentativa do pai dela trancá-la num quarto? Ora, a matéria, o pai dela não suporta a possibilidade de haver um ato espiritual de generosidade solto na casa dele. A matéria não consegue, a matéria não suporta a possibilidade disso acontecer. Logo é preciso trancar aquilo de qualquer maneira, porque ele acha que trancando a moça no quarto, ele tranca a possibilidade de esvaziar seu dinheiro. É como se ele tivesse lacrado o vazamento por onde vai o dinheiro dele. Aquilo que a moça representa é uma possibilidade de vazamento daquela solidez da matéria que é o dinheiro que ele tem e que ele não deseja perder. Com o castigo da moça, a mãe adoece e morre. Olha, qual é o sentido do adoecimento e morte da mãe da Eugênia Grandet? Olha, alguém tem alguma ideia? Porque a mãe dela era muito mais fraca, ela era muito forte. É verdade. A Eugênia é muito forte. A mãe era extremamente boa, mas era uma pessoa muito fraca. É isso mesmo, porque na verdade a Eugênia tem uma conotação espiritual, enquanto a mãe só tem uma conotação amorosa nesse momento. E essa é a diferença das duas coisas, porque espiritualidade e amorosidade não são a mesma coisa. Não é? Mas há um significado simbólico disso, mais óbvio ainda do que isso. Olha, o que a mãe morre ali daquele jeito, porque a matéria, a matéria resistindo, a matéria tentando manter sua posição, exige o sacrifício humano, exige o sacrifício da vida mesmo. Não é assim? O sujeito não passa a vida inteira trabalhando, feito um desesperado para conseguir comprar não sei o quê. A vida material não é uma troca das coisas pela sua saúde, pela sua capacidade pessoal. Mas é isso mesmo. A matéria comerá a sua existência. E comer a sua existência significa consumir a mãe como se ela fosse sacrificada no pé de altar à matéria. É isso que ele fez. Ele ofereceu a uma mulher num altar em homenagem àquela matéria que está agora pressionada e desafiada pela presença espiritual da Eugênia, que foi aumentando na medida em que a Eugênia foi ficando mais velha e mais forte. Não é isso que aconteceu? Não é? A Eugênia, no entanto, cedeu? Não, a Eugênia não cede. E não cede por quê? Porque a Eugênia, afinal, representa agora com toda a plenitude um oponente equivalente, um oponente capaz de se opor à ação da matéria que ele representa. Ele está muito velho e morre em seguida com 82 anos. Ele morre e é levado meio que fausticamente para o inferno, provavelmente. Não é? Tanto é que ele tenta roubar o crucifixo do padre, tenta pegar para ele. Um último ato simbólico da matéria apropriar-se do espírito. O crucifixo não significa o espírito. Desculpe, estou em condições ainda. Perfeito. Então a matéria. Acho que agora vai dar certo. A matéria tenta um último ato de assalto ao espírito, mas esse ato não é mais possível. E é justamente esse ato quem produz a morte consequencial da matéria. Ele morre materialmente, fisicamente, como uma espécie de simbologia
de que aí a matéria iria acabar perdendo essa briga. Tendo morrido o pai, a Eugênia fica muito rica. E fica muito rica e faz o quê? Ajuda o noivo, né? Ajuda aquele homem que a desprezou e a rejeitou. Não é isso? E por que razão nesse mundo é que a Eugênia faria isso? Porque para ela o espírito dá mais importância que a matéria. Isso ela já sabe, mas por que ela queria ajudar daquela matéria especificamente? Para não sujar o nome da família. Para que ele não... Mas... Indiretamente. Acho que tem isso também, no fundo é para poder manter o nome da família intacto, né? Mas o espírito será sempre mais generoso do que a matéria possa esperar, não é? E por que o outro não veio procurá-la, você não esperou para ficar com ela? Porque a matéria para ele é mais importante. Só que a matéria é auto-enganativa, a matéria se auto-engana, ele está o tempo todo, ele enganou-se com relação à capacidade econômica dele e dela. Porque se ele soubesse que ela tinha 19 milhões, ele iria correndo lá casar com ela. Ela estava esperando, obviamente, não tem a menor dúvida disso. Ele, no entanto, julgou mal, porque a matéria faz você julgar mal as coisas, porque a matéria, de alguma maneira, é auto-enganosa. Ela sempre produzirá ficções, sempre produzirá aí, ilusões a respeito da sua própria vida, de quem você é, dos seus poderes, etc. O que ela faz quando volta para sua casa, então resignada com essa vida que ela vai levar agora em seguida? Não é isso? Ela casa com aquele marido, fica só 3 anos casada e em seguida faz o quê? Passa o resto da vida cuidando de pobres com seu dinheiro, resignando-se à vida do mundo e passa o resto da sua história cuidando dos problemas das outras pessoas. O que ela fez, afinal de contas? Colocou a matéria no seu devido lugar. Ou seja, colocou a matéria subordinada a um projeto espiritual que é maior do que ela. Não é essa a razão? Não é isso que aconteceu de fato? Ela coloca a matéria subordinada ao projeto espiritual que ela em si prefere. Olha, pessoal. Então que a Eugênia é o espírito elevado. Aliás, não sei se você reparou, ela nos dá a impressão o tempo todo, de que ela paira acima da situação como se ela não pertencesse de fato a esse mundo. Repararam isso, pessoal? Ela está o tempo todo pairando sobre a situação, ela é como uma espécie de expressão espiritual acima de todas as coisas. É isso mesmo. Ela é movida por puro desprendimento acima da situação. Ela está acima da situação, completamente pairando, indiferente a ela, no sentido de cobiça. Ela não tem cobiça pelo mundo de baixo, mas ela tem uma capacidade de abraçar o mundo de baixo de alguma maneira. Não é isso? Diga, Lindomar. Isso é bem isso nesse sentido que eu ia falar, que ao passo enquanto o pai, né, que ele desprezava as pessoas em prol de preservar o dinheiro, ela faz exatamente o contrário. Ela coloca o dinheiro de produção para poder ajudar as pessoas. Isso que você falou, que ela age de forma que ela tivesse as ações, elas vêm da matéria. Na última frase, depois do parágrafo, está bem claro, né? Tal é a história dessa mulher, alheia ao mundo, no meio do mundo. Ela vivia de forma diferente. Ela era uma mulher livre, né? Ela não cumpre a lei da matéria. De certo modo, isso é o princípio número 1 do cristianismo. O cristianismo é isso aí. Quando você lê o Chesterton, a ortodoxia, você aprende que é isso que ele está dizendo para você, que é o cristianismo. Olha, pessoal, para a gente poder fazer aqui um resumo nesse negócio, o Aristóteles dizia que há vários tipos de vida humana. Há uma porção de tipos de vida humana. E os tipos de vida humana são os seguintes. O primeiro tipo de vida humana é do sujeito que passa a vida inteira acumulando os meios de vida. Que é aquele fulano que acha que a vida é para acumular riqueza e para guardar dinheiro na caixinha, como a dona Joaninha, a dona Baratinha.
daquela história que queria ter o dinheiro na caixinha. E essa pessoa aí é o velho Grandet. Aristóteles acha que pessoas assim, que essa é uma vida indesculpável, essa é uma vida que não pode ser vivida, porque ela é uma vida voltada para a divinização e para a valorização daquilo que é apenas instrumento e que não é fim. Dinheiro é uma coisa que só tem valor quando você se livra dele. O que serve o dinheiro? O dinheiro só tem valor quando você o transforma num perfume Chanel número 5, numa passagem aérea para a Groenlândia, quando você transforma num prato de comida, quando você transforma num automóvel, porque fora isso, dinheiro não tem nenhum valor. Ora, uma vida de alguém voltado apenas para acumular os meios é uma vida extraordinariamente desumana, de acordo com Aristóteles. Isso que o Grandet representa é uma inviabilização da própria vida humana. É ilegítimo ser assim. É você recusar o seu status ontológico. Daí diz assim Aristóteles: bom, mas há outras maneiras, isso tudo está na Ética Nicômaco, quem quiser fazer pesquisa. Há outras vidas humanas, que agora já humanas, que têm diversos graus de acerto também. Por exemplo, há uma vida humana possível, que é a vida daquele fulano que passa a vida inteira procurando prazeres físicos, sensações. Ora, essa, de acordo com Aristóteles, é uma vida justificadamente humana. É uma vida humana, sem dúvida nenhuma. Quem é que vive essa vida na história? É o Carlos Grandet, é o primo. O primo é esse que acha que a vida é uma curtição, tal. Se vestir bem, ter aquela vida boa, tanto é que ele diz diz para a Eugênia que ela não conseguiria resolver esse problema acompanhá-lo para Paris, porque em Paris ela não serve Paris. Paris é um mundo de mundanidade e ela não sabe ser mundana. Esta vida, de acordo com Aristóteles, embora seja possível e seja uma vida humana, de certo modo, diz ele, é uma vida meio zoológica. Porque a vida voltada para as sensações, que é a vida dos animais, né? Os animais têm uma vida assim, o seu cachorro é assim. O seu cachorro vive de sensações, ele procura um conjunto de sensações, e às vezes até não procura. Até o cachorro é capaz de eventualmente abdicar disso. Mas é uma vida tipicamente zoológica. Mas é uma vida possível. Não é? Há um terceiro tipo de vida, de acordo com Aristóteles, que é a vida da pessoa que passa a vida voltada para buscar honrarias, para buscar títulos públicos, considerações públicas. Quem é que vive essa vida também na história? Não, na nossa história. É o Carlos Grandet também, que ele quer casar com a outra para poder virar marquês ou conde de alguma coisa. Ele quer o título, porque é o título que o transformará numa pessoa bem vista. É o mesmo caso lá do Ribambré, lá das Ilusões Perdidas, que nós vimos aqui, que queria de qualquer maneira que o rei topasse trocar o nome dele para o nome da mãe, porque o nome da mãe tinha lá uma conotação nova, e o nome do pai não tinha. Essa é uma outra perspectiva de vida, que é, de acordo com Aristóteles, também possível, no entanto, é uma vida, sob um certo ponto de vista, iludida, porque todos os grandes momentos da Terra são pequenos. Ou seja, a vida aqui, as honrarias terrestres são precárias. Como diziam os romanos, sic transit gloria mundi. Não é? Sic transit gloria, sic com C, S-I-C. Transit, assim, né? Sic é assim em latim. Gloria mundi, com I. Como é que é a primeira palavra? H-I-C, S-I-C, significa... Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Muito bem. Sic transit gloria mundi significa, então, que assim passam as glórias do mundo. E aquilo que parece ser muito importante agora, amanhã não é nada, porque os seus títulos não valem nada na prática, porque eles são apenas são apenas ar quente de balões que desaparecem depois com o tempo. Logo, para Aristóteles, só há um único tipo de vida humana legítima, que é a vida contemplativa. E a vida contemplativa é a vida, em última análise, que ele chama de bios teoréticos. Bios teoréticos significa vida teórica, né? A vida da contemplação filosófica.
a capacidade de olhar para o mundo e entendê-lo é o mais alto estágio da vida humana, de acordo com Aristóteles. Mas para que possa haver uma vida contemplativa filosófica, tem que ter uma coisa que a antecede, que se chama contemplação amorosa. Sem a contemplação amorosa não é possível haver uma vida contemplativa filosófica. E contemplação amorosa é a capacidade de olhar para as coisas, para o mundo, e percebê-lo tal como ele está, sem desejos e sem atitudes emocionais, ou seja, uma contemplação apenas pelo ato de contemplar aquilo que você está vivendo naquele momento, e a partir do momento em que você é capaz de contemplar amorosamente alguma coisa, você pode conhecê-la, aquela coisa. Não é possível conhecer nada sem haver alguma coisa que antecede ao conhecimento, que se chama contemplação amorosa. Pois é essa contemplação amorosa de que a Eugênia lança a mão na sua existência. Ela contempla amorosamente a vida. E é isso que permite que ela possa compreender a verdadeira existência. E é por isso que ela pode ter um horizonte de consciência muito, muito, muito maior do que o horizonte de consciência da Mal Flanders, por exemplo, que tinha um horizonte de consciência parecidíssimo com o horizonte de consciência do Carlos Grandet. Quem é que parece com a Mal Flanders aqui? O Carlos Grandet. Não é isso? Que é um tipo irresponsável. Só que ele, obviamente, é muito pior do que ela. Porque ela era apenas uma mocinha dodivanas e irresponsável, e ele era um sujeito mau, em última análise. Né? Ela é melhor do que o Carlos Grandet, não tenho dúvida nenhuma. O que ela não tem, o que a Mal Flanders não tinha, e o que essa moça agora tem, é a capacidade de contemplação amorosa do mundo. E ela poderia até mesmo virar filósofa. Ou seja, se nós soubermos como é que continua isso, essa moça poderia virar uma filósofa. As condições para que ela possa ser filósofa estão aí presentes. Ela já produziu a contemplação amorosa do mundo, que é o estágio mais alto de possibilidade de vida que alguém possa ter. O estágio mais alto é o contemplativo. Mas para que possa haver contemplação filosófica, ou seja, para que se possa entender o mundo tal como ele é, tem que haver antes uma espécie de amor pela coisa, um amor por aquela coisa que você tenta entender. Se você não tiver amor por aquilo que você tenta entender, não é possível entender nada daquela coisa. E essa contemplação amorosa é uma pré-condição, portanto, para que você possa entender o mundo. E é aquilo que a Eugênia Grandet faz com toda a clareza. A Eugênia conseguiu fazer com que o Carlos voltasse para ela e fazia como, mas para dizer o quanto ela estava, mas ela não quis isso, ela sabia que ele estava no outro nível de condição e o amor que ela sentia. Ele estava no reino da quantidade, e você não consegue fazer nada no reino da quantidade, ele teria que mudar para o reino da qualidade. Mas nesse reino ele possivelmente não navegará, tanto é que ele, na hora em que o outro diz quanto dinheiro ela tem, ele já começa a querer fazer acordos e mutretas, né, com o outro lá, com o seu concunhado, né, com o seu primo, né, aquele passou a ser primo, né, foi? Que aceitou de bom grado. Que aceitou de bom grado, mas foi ironicamente, não foi de verdade. Pois não, Donês? A mãe da Eugênia, ela era submissa ao marido só porque ela é cristiana, mas o que aconteceu depois daquela partida da liberação da mulher na França? Porque ela achava que o marido era o isso aconteceu muito depois da Bastilha, né? Não é isso? Agora, a questão é saber se as mulheres se liberaram alguma vez por causa da queda da Bastilha. Ou seja, há questões aí associadas às relações familiares que são questões que não são questões de época ou históricas, que podem ser muito mais complexas do que a gente aparentemente pensa que são. Como nós não temos esses elementos, como o autor não explorou a personagem mãe com suficiente densidade, então nós ficamos vendidos e só podemos conjecturar assim um pouco futilmente, né? Porque no fundo nós não sabemos. Né? O que parece aí, me parece claramente que esse movimento que ela faz para cima
é o movimento de contemplação amorosa, que é o único movimento imprescindível para que você possa entender alguma coisa de verdade. Ela vai entender a vida real concreta. E qualquer outra coisa é assim. Para a gente poder entender filosofia, nós temos que ter contemplação amorosa do objeto que nós estamos estudando antes disso. Para entender geologia, temos que fazer a contemplação amorosa da rocha que nós estamos estudando, e assim por diante, e não é possível entender nada sem essa contemplação anterior, que permite que a coisa apareça tal como ela é. É isso que a Eugênia Grandet está aí para nos ensinar. Muito bem, pessoal. Eu passei um pouquinho do horário, né? Isso é incomum, né? Você sabe, né? É a primeira vez que aconteceu. Queria agradecer muito aqui aos presentes, vocês que tiveram a paciência de passar aqui à tarde. Agradecer ao SESI, que faz a viabilidade econômica desse nosso evento aqui. Eu queria agradecer a minha equipe. Essa semana foi uma semana terrível, porque eu fiquei bem doente e a Patrícia está bem doente. E mesmo assim, a Patrícia deu conta aí, meio na base do sacrifício, da parte complicada. Eu queria agradecer a Denise Maria, que faz a nossa programação visual. Agradecer a minha filha Clara, que deu sempre muito bem, como sempre. E a Josi, que ajudou imensamente essa semana, teve que ajudar a pegar junto, senão a gente não tinha conseguido terminar o resumo. Estava realmente difícil essa semana. Acreditem, tá? Hoje a semana não foi fácil. Muito obrigado, então, e até a próxima. Daqui a 3 semanas, pulamos 3 semanas agora para Ulisses, do James Joyce. Lembre, pessoal, que não é daqui a 2 semanas, viu, por causa da agenda. Tem agora um intervalo maior no próximo encontro, que é de 3 semanas, e não de 2, como é o que vocês estão acostumados a ter. Tá certo? Obrigado, até lá. Tá? Um abraço.